Os 5 solas hoje. Talvez você não entenda o que seja o solas. Mas o que é o solas? Por que os 5 solas? Há 500 e poucos anos atrás, 504 anos para ser exatos, 504 anos atrás, Lutero pregou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses. E essas teses contrariavam os princípios da igreja. Os princípios da igreja reinante naquela época. Eram teses fundamentadas na palavra de Deus, que chamava a atenção da igreja para uma reforma, para um retorno aos princípios bíblicos. Ele não foi bem entendido. Lutero não foi bem entendido. Na verdade, ele foi excomungado pela igreja, foi chamado a retratar-se, não retratou-se, porém, deixou um legado para aqueles que amam a Cristo Jesus. Ali, a partir daquele momento, foi dado o pontapé na chamada Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, 504 anos atrás. Irmãos, foi algo marcante na história da humanidade. Talvez você não vê a importância, não compreenda a importância, certamente já ouviu falar a respeito da Reforma Protestante, certamente já leu a respeito disso na escola, já visto que está dissertado nos livros de histórias, mas talvez você não parou para refletir a importância da reforma para nós que somos servos de Deus, para nós que amamos o Todo-Poderoso, para nós que somos de Cristo. Irmãos, foi um marco divisor na história da humanidade. Tão grande talvez o nascimento de Cristo Jesus, maior, claro. Depois veio o Pentecoste, outro divisor. Mas a reforma trouxe um marco que, de uma forma intensa, moveu no meio da sociedade. E a palavra de Deus foi disseminada em toda a região, em todo o mundo. Nós louvamos a Deus porque Ele tem seu propósito em todas as coisas. O Senhor tem seu propósito, irmãos, e é preciso entendermos, vermos e entendermos aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida também. Porque é necessário que estejamos vivendo uma reforma no nosso dia a dia. Uma reforma, uma volta aos princípios de Deus, uma volta à verdade do eterno, para que hoje aquilo que Deus quer para a nossa existência seja real. Eu não posso viver de forma alguma o evangelho superficial ou fora dos princípios bíblicos, mas é necessário que eu mergulhe na palavra de Deus, para que assim a vontade do eterno se manifeste de uma forma grandiosa no meu ser e através da minha vida, porque eu preciso ser um multiplicador da palavra de Deus. O Senhor chamou-me para ser missionário, chamou-me para ser um pregador da palavra. O Senhor te chamou para ser missionário, para ser um pregador da palavra. E como pregador da palavra, é teu dever sair por aí e falar daquilo que o Senhor fez de forma tão grandiosa, de forma tão poderosa. Nós não podemos guardar para nós como se fosse um prêmio, de forma alguma, irmãos, mas é algo que Deus nos deu para que nós possamos levar para todos aqueles que estão ao nosso redor. A reforma protestante ela ocorreu no dia 31, iniciou-se no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero corajosamente, foi um homem de coragem. Ele leu, ele teve acesso às Sagradas Escrituras. Era difícil, naquele tempo não existia a Bíblia impressa como nós temos hoje. Não existia. A Bíblia era manuscrita, era copiada e era caríssima. E a igreja muitas vezes perseguia aqueles que tinham uma cópia da Bíblia, por incrível que pareça. Porém, não era de fácil acesso. Até mesmo o sacerdócio daquela época não tinha acesso liberado à palavra. Porém, Lutero encontrou a Bíblia, passou a lê-la. E ele foi despertado pelo Espírito Santo para ver que aquilo que ele ensinava, aquilo que a igreja ensinava, estava fora do contexto da palavra, estava longe da realidade da palavra. E movido pelo Espírito Santo, corajosamente,
ele desenvolveu 95 teses e pregou na porta da igreja. Amados, foram momentos turbulentos na vida daquele homem, mas é assim que o Senhor faz. Às vezes, quando Deus quer te usar, a vida torna-se um tanto turbulenta, mas é preciso deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E além das 95 teses, ele falou a respeito dos 5 solas. Mas o que são os solas? Solas é uma palavra em latim, que significa somente. Os 5 somente. Os 5 somente. No entanto, é conhecido por todos como os 5 solas. Mas quais são eles? E é isso que nós vamos ver nessa noite. E vamos chamar os irmãos à atenção para que haja um avivamento, para que haja uma reforma no nosso coração, para que os solas, eles sejam também instituídos na nossa existência, para que nós possamos observar estes princípios acima de todas as coisas, porque é assim que o Senhor quer, é dessa forma que o Eterno deseja que seja na nossa vida. Mas vamos lá. Os 5 solas. Primeiro deles, sola escritura. Ou seja, somente as escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Quando Lutero leu a Bíblia, irmãos, ele entendeu que a palavra de Deus era o fundamento suficiente para a salvação. Somente a palavra de Deus. E veja, ele entendeu 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glórias! Veja que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, presta atenção, Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vale ressaltar, irmãos, que naqueles dias a igreja tinha uma série de dogmas, ainda tem hoje, uma série de dogmas. Os dogmas eram mais importantes do que as Sagradas Escrituras, até porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E ele falou corajosamente: olha, é preciso que somente as escrituras sejam ensinadas, que somente as escrituras sejam observadas. É preciso que a palavra de Deus seja vista como autoridade divina na igreja, autoridade divina para o nosso crescimento. E todo ensino e toda tradição deve ser analisada à luz da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós temos que observar os ensinamentos da palavra, e foi isso que Lutero descobriu ao ler a palavra. Ele viu que como monge, como sacerdote, ele não vivia essa verdade, que a igreja onde ele estava não ensinava essa verdade, e que era preciso que houvesse uma reforma, uma volta às Escrituras. Uma volta às Escrituras. Queridos, a nossa vida precisa ser doutrinada pela palavra santa de Deus. E incrível, irmãos, passaram-se 500 anos, a reforma já está por aí há 504 anos. E quando nós olhamos para a igreja hoje, muitas vezes descobrimos que a Bíblia está renegada a segundo plano. Já pararam, já observaram isso? A palavra de Deus já não tem a mesma autoridade em muitos lugares. O que tem autoridade é a profecia que levanta, mesmo que a profecia contrarie princípios bíblicos, ela é mais importante do que a Bíblia. Irmãos, é uma verdade. Eu vivi essa realidade. Tempos atrás eu vivi essa realidade. As profecias eram mais importantes do que a Bíblia. Quebrei a cara. E muitos quebraram a cara, porque a palavra de Deus é única, é fiel, é verdadeira. Não que eu fosse o profeta, mas sim seguidor de profetas.
Amados, em nossos dias temos visto esta realidade. Aquilo que Lutero viu há 500 anos atrás, hoje é uma realidade presente dentro de muitas igrejas. E nós não podemos de forma alguma aceitar essa realidade. Nós temos que voltar para a palavra. Sola a Escritura, somente as Escrituras. Esta é uma das 5 solas. A segunda, sola gratia, somente a graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ouçam o que diz a palavra. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Olha só. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez, amados, o Espírito Santo revelou aquele homem, abriu o entendimento dele, abriu a compreensão para aquele monge, e ele entendeu que a salvação não era por méritos, não. Não era porque eu merecia ser salvo. Você não merece ser salvo. Não, de forma alguma. Nós nascemos no pecado, vivemos no pecado. A grande graça, a grande misericórdia de Deus nos alcançou. Nós somos alvo da misericórdia do Eterno. Não é o merecimento meu, não é o merecimento teu, amados. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para nossas vidas. E o Senhor compadeceu-se da gente. E deu-nos Cristo Jesus, irmãos. E através de Cristo nós temos acesso à presença do Mestre. E vivemos a verdade de Cristo. E temos que nos esforçar para que a cada dia estejamos segundo a visão de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. Eu não posso viver segundo o meu entendimento, você não pode viver segundo o teu entendimento. Não ache que você é especial. Eu sou merecedor, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós nada somos. É a grande misericórdia do Senhor, a grande graça de Deus que nos alcançou, amados. O que foi que você fez para merecer a salvação? O que foi que você fez? O que você fez hoje para falar assim, olha, eu mereço a salvação? Se nós passarmos a observar por esse aspecto, veremos que nada que nós venhamos a fazer nos habilitará a recebermos a salvação. Mas o Senhor olhou para nós, o Senhor moveu em nosso favor, Ele deu-nos a salvação, Ele moveu, Ele deu-nos Cristo Jesus, através do qual nós temos a oportunidade de acessar a sua presença. E hoje eu posso bater no peito e falar que eu sou de Cristo Jesus. Você pode bater no teu peito e falar, eu sou de Cristo, porque você foi alcançado pela graça do Senhor. O Senhor te alcançou, o Senhor te salvou, o Senhor te restaurou. E esta é uma verdade, amados, que nós não podemos perder de vista, porque nesses últimos tempos temos visto que as pessoas se acham autossuficientes. Tem muitos, amados, que se acham especiais aos olhos do Senhor. É o homem, ele é grande. O Senhor tem que mover na minha vida. O Senhor tem que fazer algo. E isso é ensinado, infelizmente, nesses últimos tempos, é ensinado nas igrejas. Mas nós precisamos entender que foi o mover do Senhor para com a gente. Eis o porquê que nesses últimos tempos é preciso que haja uma reforma dentro da igreja, uma volta para os princípios de Deus, um retirar todo o espúrio, todo o excedente que hoje está dentro das igrejas, para que somente a palavra do Senhor, irmãos, esteja entronizada de fato na nossa existência. Oh, glórias! Se nós hoje temos a salvação, é porque somos amados pelo nosso Senhor, porque Ele nos amou, Ele olhou para você, e na sua grande graça, seu grande amor para conosco, deu-nos Cristo Jesus, para que através dele tenhamos a oportunidade de acessar a presença do Mestre. Irmãos, eis aí, é somente pela graça, somente a graça, somente a graça. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Oh, glórias! Entenda, amados, se nós temos a salvação hoje, é porque a grande graça do Senhor se estendeu sobre as nossas vidas. Lutero entendeu esta verdade, compreendeu isso. E eis aí uma das orientações para a nossa vida, vivermos pela graça. Amém? Terceira, sola fide, somente a fé. Oh, glórias! Somente a fé. Paulo escreve à igreja de Roma e diz, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oh, glórias! Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sola fide, somente a fé. Aleluias! Só existe uma forma de nós alcançarmos a salvação. Só existe uma forma, irmãos, e é pela fé. É pela fé no nosso amado Jesus. Por mais que você faça boas obras, por mais que você seja uma pessoa boa, que a sociedade te reconheça como alguém legal, como alguém do bem, por mais que você seja bom, ainda é pouco, é insuficiente para que tu consigas a salvação. A palavra diz, amados, e o apóstolo Paulo ratifica essa verdade, que é pela fé, que é pela fé. Oh, glórias! Não pelas obras, não pelas obras. Somos salvos quando cremos que Jesus é o nosso Salvador e o recebemos como Senhor. Oh, glórias! Somos salvos quando, pela fé, entendemos que é preciso viver a santidade, que é preciso deixar todas as coisas para trás. Quando entendemos, amado, que é preciso estarmos congregados, mergulhados na palavra, voltados para a vontade do Senhor. Quando assim agimos, estaremos fazendo a vontade do Senhor na nossa existência e, consequentemente, as boas obras fluirão da nossa vida. Consequentemente, as boas obras tornar-se-ão uma realidade. As boas obras na vida do homem é consequência, ou são consequência da salvação, não o contrário. Você não é salvo porque deu uma cesta básica, porque deu uma esmola, uma roupa para alguém, porque deu um pão para alguém, deu uma casa, deu um carro, deu 10 milhões para alguém. Não, isso não te salva. Mas tu és salvo porque você reconhece o senhorio de Cristo e pela fé no Senhor, você vive os princípios de Deus acima de todas as coisas. A partir desse momento, irmãos, você há de frutificar, e a Bíblia diz que os frutos do Espírito é uma verdade na vida daquele que ama a Cristo Jesus. Portanto, você há de frutificar, porque tens o Espírito de Deus na tua vida, não o contrário. Você fará as boas obras, porque o Espírito que move no teu coração, que habita na tua existência, há de empurrar você, levar você às boas práticas. Esta é a verdade do Senhor para a nossa existência. No entanto, o que nós temos visto nesses últimos tempos é exatamente o contrário daquilo que está na palavra. Hoje nós vemos que as pessoas, para receber uma cura, são sugestionados a trazer uma oferta à igreja. O Senhor só cura se tiver uma oferta. Para você receber uma bênção de Deus, tens que levar um objeto da igreja para a sua casa, colocar dentro do seu lar. Uma das muitas bugigangas religiosas que hoje são distribuídas, nem sempre gratuitamente, mas sim mediante ofertas, mediante uma troca financeira, e as pessoas deixam de ter fé exclusiva em Deus para acreditar nestas coisas. Veja como a igreja retrocedeu, amados. Veja como a igreja voltou atrás.
Nós temos que voltar aos princípios da palavra, e os princípios indicam-nos que somente pela fé é que nós vamos alcançar a salvação e o favor do eterno na nossa existência. Não te deixes enganar, porque eu sei que nós somos tendenciosos a estas coisas. O ser humano gosta de coisas físicas. Se eu pudesse ter algo físico na minha casa representando Deus, certamente eu teria. Isso aqui representa Deus, está na Bíblia, representa Deus, eu teria. Porque nós gostamos de olhar e ver algo. Eu gosto de pegar em alguma coisa, segurar, sentir. Aí alguém diz, olha, estou te dando a chave da casa, essa chave representa a bênção de Deus, você vai ganhar uma casa, um carro, e você leva, confiado nisso, não naquilo que Deus pode fazer, porque você acredita nele, mas confiado na chave, e você coloca aquela chave no lugar especial, é a chave do meu carro, a chave do meu apartamento, a chave da minha casa. E a pessoa passa a olhar para aquilo como se fosse algo sobrenatural, amados. É um retrocesso. A igreja voltou a um tempo de escuridão. E nós temos que viver a verdade do Senhor. Porque há 500 anos atrás já foi mostrada essa verdade e nós não podemos retroceder. A igreja não pode retroceder, irmãos. A igreja vive pela fé, nós marchamos porque temos fé no Senhor, porque amamos Deus acima de todas as coisas, nós marchamos porque sabemos que o Senhor é conosco. E eu não preciso de um pedaço de pano para representar a capa do profeta Elias, um pedaço de pano para representar a capa de Jesus. Eu não preciso dessas coisas, eu não preciso de um prego da cruz de Cristo, eu não preciso de nada disto para que o poder do Senhor se manifeste na minha vida. O que eu preciso é ter um coração aberto para o Espírito Santo, uma vida que crê no Senhor. E é assim, amados, que nós temos que viver. Esta é a verdade do eterno. Esta é a verdade do Senhor, irmãos. Nós temos que viver fundamentados na palavra. A palavra é tudo na vida da gente. Somente a palavra, somente as escrituras, sola a escritura. Somente a escritura, irmãos. Nunca te esqueças que é somente a graça do Senhor, é o grande mover de Deus. É a graça do eterno que nos alcançou. Se nós hoje temos acesso à sua presença, é porque primeiro Deus nos amou. E ainda é pela fé que nós recebemos o favor de Deus na nossa vida. Não te deixes convencer pelos falsos profetas dos últimos tempos. Não te deixes convencer. Porque a palavra do Senhor não mudou. As Sagradas Escrituras, ela não muda, é imutável. Ela não precisa passar por renovações, por atualizações. A palavra de Deus não precisa de upgrade, não. A palavra do Senhor é eterna, ela é verdadeira. Oh, glórias! Quarta sola, solus Cristo, ou seja, somente Cristo, somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Ouçam. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Amém? Veja como a palavra é clara, irmãos. Veja como a palavra é clara. Irmãos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Ô bênção! Somente um mediador entre Deus e os homens. Não existe, amados, ninguém que possa fazer essa mediação entre nós e Deus. Não existe. Eu sei que os amados sabem dessa realidade. Sabem disso. Mas você já viu que a igreja hoje anda atrás de mediadores? Já abriram seus olhos para isso?
Quando tem um milagreiro numa cidade vizinha e você precisa de um milagre, vamos lá. Vamos lá. Porque aquele homem tem o poder de Deus nas mãos. E as pessoas, talvez não você, mas as pessoas saem do norte capixaba e vão a São Paulo só para passar a mão no milagreiro. Pegar um pouco do suor do milagreiro, porque ele é entendido como o mediador entre Deus e os homens. O milagre só vem através dele. Irmãos, quando nós observamos essa palavra, lembramos da Virgem Maria, lembramos de outros tantos santos que existem por aí, que são vistos como mediadores, mas nós nos esquecemos do nosso meio. A igreja que anda doente, longe do Senhor, necessitada de mediadores, O apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo e disse: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Olha só, Cristo Jesus, homem. Esse homem, irmãos, ele não está aqui por acaso. Ele está aqui porque Jesus era homem. Era homem. Você já ouviu falar que Jesus era 100% homem, 100% Deus? Já, não é? Já. Certamente você já ouviu as pessoas falarem, os pregadores dizendo: Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era 200% então, porque 100% de cada, 200%. Não cabe. O ideal seria 50% Deus, 50% homem, já que a ideia era meio termo, não é? Mas o Senhor não era meio termo. Jesus não era meio termo. Ele não era semideus. A Bíblia, de forma clara, disse que Jesus era homem. Literalmente, homem. Ele deixou a sua glória. A Bíblia diz que ele despiu-se da glória. Nasceu como homem, viveu como homem em todos os aspectos. O poder de Jesus é totalmente possível que o tenhamos. E ele diz: obras maiores farão. Sabe por quê? Porque ele não era especial. Ele era homem. E se ele era homem e tinha um poder, nós como homens podemos ter o mesmo poder que ele tem. E isso não é heresia, irmãos. Isso é o que está na palavra. Heresia é o que ensinam por aí. Se Jesus fosse semideus, ele não poderia ter cumprido na cruz tudo aquilo que estava predito, escrito a seu respeito no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, o Cordeiro. Jesus veio e cumpriu literalmente a palavra. E a palavra, amados, é essa: somente Cristo, somente Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho para a salvação. Ele é o único mediador. Foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Não fui eu que paguei o preço pelo teu pecado. Não foi o milagreiro que pagou o preço pelo teu pecado. Não foi o cara das revelações que pagou o preço pelo teu pecado. Não, foi Jesus. Tu precisa entender que foi Jesus que pagou o preço. E quando nós reconhecemos a soberania de Cristo e o reconhecemos como Salvador, arrependidos, confessamos nossos pecados, somos perdoados, lavados, somos purificados e feitos em filhos de Deus. Esta é a palavra de Deus para a nossa existência. E a última sola: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Veja, somente a Deus a glória. Os 5 solas hoje, em nossos dias. Primeira, somente as Escrituras. Está em desuso. Hoje nós temos de tudo um pouco dentro da igreja e as Escrituras sagradas em segundo plano. Somente a graça. Nem sempre as pessoas entendem que eles estão sendo abençoados por Deus, não por merecimento, mas pela grande misericórdia, a grande graça de Deus para com a sua vida. Somente a fé. Não somos salvos porque fazemos coisas boas.
Mas fazemos coisas boas porque cremos em Jesus e Ele nos salva e nos habilita a praticarmos, a frutificarmos no Espírito Santo de Deus. Somente Cristo Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único mediador. A este Cristo é que nós devemos estar totalmente voltados. Jesus, amados, Ele precisa ser o nosso exemplo em todos os aspectos. Não tenha homens como referenciais na tua vida, somente a Cristo. Hoje a igreja está cheia de referenciais humanos. A fulano de tal é o líder da igreja. O que o fulano de tal falou, tem mais poder do que a palavra de Deus. Tira isto da vossa mente. Somente Cristo Jesus. E toda honra e toda glória somente a Deus. Aleluias. Salmo 115, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aleluias. Irmãos, nós precisamos entender que só Jesus é merecedor de toda glória e de toda adoração. Somente Jesus é merecedor de toda glória e de toda adoração. Ele é o único Deus que existe. O Senhor onipresente, que está presente em todos os lugares. Onipotente, que tem todo o poder. Onisciente, que conhece o teu coração, conhece a tua mente. Conhece os teus projetos, os teus planos. A Ele, portanto, toda a honra e toda a glória. Aleluias! E é preciso estarmos atentos para que não sejamos adoradores de falsos homens de Deus nesses últimos tempos. Cuidado, amados, com as tuas orações, para que elas não sejam manipuladas, para que você não esteja orando, de certa forma, crendo naquilo que o homem pode fazer. Veja como são as coisas. Muitas vezes você está orando, Senhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas a tua mente trabalha, olha Deus, é Ele que vai fazer. É aquele fulano de tal porque ele tem poder, porque é forte, olha, é Ele que vai fazer. Mais ou menos assim, entendeu? Não sei se vocês conseguiram compreender. Mas quantas vezes as pessoas estão orando a Deus, mas confiada no homem? Isso não existe, irmãos. Somente a Deus a glória. As orações aos falsos deuses, as imagens, aos santos, aos homens. Tem pessoas que são vistas como semideuses sobre a face da terra. E tem muitos líderes, muitos sacerdotes em nossos dias que se colocam como semideuses. Um dia eu ouvi um testemunho que o cara falava assim: olha, se ele carregar a minha mala, ele será honrado, porque eu sou o homem de Deus. Mais ou menos assim que esse camarada falou. Ou seja, ele se achava tão importante que se alguém da igreja, um diácono ou outra pessoa carregasse a sua maleta, carregasse a sua mala, seria abençoado só pelo fato de ter carregado a mala dele. Veja que ponto chega. E as pessoas saem na porrada para carregar a mala do dito cujo. Irmãos, são dias muito loucos em que as pessoas perderam Deus de vista. Dias muito loucos. Nós temos que declarar a Jesus toda a honra e toda a glória. O salmista já entendia isso e falou: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Amém? Sabe por que eu não gosto que vocês falem que vocês fazem parte da igreja do pastor Elias? Porque a glória não é minha. A igreja não é minha. E quando alguém fala e eu fico sabendo que fala, eu vou lá e repreendo o camarada. Poxa, eu não tenho igreja. A igreja é de Deus, Ele que é o dono da igreja. Eu sou apenas um sacerdote que vou passar. Espero que demore mais um tempão aí, mas vou passar. A igreja é do Senhor. Eu não posso falar e eu não posso concordar com você. Eu sou da igreja do pastor Elias, da pastora Tenilza. Não. Vocês são da igreja de Deus. Ele é o dono da igreja. A glória é dele. Foi ele que deu Jesus. Foi Jesus que morreu
Não fui eu que morri. Ele morreu por mim. Como posso aceitar a glória da igreja ser minha? Entenderam? São situações, amados, que nós precisamos estar atentos. Porque nesses últimos tempos, os homens querem ser grandes homens de Deus. Na verdade, eles deveriam ser pequenos homens do grande Deus. Oh, glórias! A Bíblia diz que nós somos insignificantes. Há versões que falam vermezinho de Jacó. Nós somos insignificantes. Mas na nossa insignificância, o Senhor nos amou e cuidou de nós e nos deu Cristo Jesus. A Ele, portanto, seja toda a honra e toda a glória. Hoje, nesses últimos tempos, o sacerdócio, misericórdia. O sacerdócio está muito louco, irmãos. Há pessoas que gostam de serem tratadas como cara, o homem de Deus. Eis o homem de Deus, o homem forte de Deus, o homem poderoso de Deus. Dia desses estava ouvindo um anúncio na rua: o grande homem de Deus estará pregando na igreja tal. Para com isso, gente. Deus que é grande, a Ele seja toda a honra e toda a glória, somente isso. Amém? Irmãos, a reforma protestante ocorreu há 504 anos atrás, dia 31 de outubro de 1517. Mas, quando nós observamos a igreja atual, vamos constatar que ela precisa de uma reforma urgente. Urgente. Porque perderam de vista o dono da igreja e a encheram com tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Amém? Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória. Eis os 5 solas. Observe-os hoje na igreja. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Vale ressaltar aos amados que estão vendo essa palavra que eu estou numa crise de rouquidão muito grande. Eis aí os contratempos, os cortes, enfim, essas coisas todas. É uma alergia de alguma coisa. Vamos então orar, amados. Senhor, nós te louvamos pela tua grande graça, pela tua grande misericórdia. Quero clamar, Senhor, que tu venhas instituir em nosso coração o temor a ti, Senhor, para que possamos observar a tua palavra a cada instante e vivenciá-la acima de todas as coisas. Senhor, fala conosco, meu Deus, para que possamos ser fiéis a ti, ó Deus, fiéis a cada instante, a cada minuto. Ó Senhor, que esta palavra fique gravada nas nossas vidas, para que nós possamos, quando necessário, tirá-la do nosso depósito e praticá-la, Senhor. Ó amado, muito obrigado pela tua grande graça para conosco, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1059.